Bom dia, senhoras e senhores. Bora começar esse bate-papo. A Carlinha tava lá tentando, abrindo, mas tá dando um ziriguidum. E a gente não vai perder a oportunidade de conversar com Antônio Carlos, um aluno, né, maravilhoso, que vem buscando pela saúde já há muitos anos, sempre se cuidou, mas como tudo na vida que pode melhorar, ele chegou até a estratégia carnívora. Sejam todos bem-vindos, Sueli, Leus, Josiane maravilhosa, Rob, meu amor, um monte de pupila linda, muita gente aqui que já participou também do desafio, que já conhece sobre essa estratégia incrível e continua o que, gente, aprimorando. Ele já chegou por aqui e eu vou convidá-lo para a gente bater esse papo aqui. Ele está com o Antônio Carlos. Seja bem-vindo. Deixa ele aceitar para a gente começar essa conversa, né? Hoje é dia de papear. Como é que vocês estão, gente? Como é que tá a estratégia? Como é que anda aí a saúde, a vida, a mentalidade? Começou agora a chuvinha, viu? Os agarradinhos no sofá. Se prepare para largar dessa vida, porque se no verão não conseguiu treinar, agora o desafio vai começar com a cama friinha, chovendo lá fora. Mas eu tô firme, viu? Tô seguindo o plano. Conta aí como é que vocês estão. A Jô disse que tá tudo ótimo. Tá treinando, Jô? Me diga aí. Ó, ele tá aqui. Vou convidar. Já te convidei. Aceite, venha-se embora para essa roda de conversa. Meu amigo tem um compromisso meio-dia, então a gente vai ter que bater um papo focado aqui para entregar tudo para vocês, porque já já ele tem um compromisso. Olha, o Rob tá sem café até hoje, entrou nessa dentro do desafio e tá limpando o corpo dela, porque café, gente, tem como tudo na vida, coisas boas, né? Coisas desafiadoras. E aí ela quer melhorar mais rápido a saúde, abriu mão e tá dando uma limpada no corpo da cafeína, né? E você, como é que vive sem café? Me diga aí, quem é você quando você não toma café? Porque tem energia, tomando uma xicrona de café quando acorda, aí todo mundo tem, né? Força total. Ó, Carlos, vai aparecer para você aí uma tajazinha azul, e aí você clica e entra. Deixa eu lhe convidar de novo aqui. Vou te convidar, fique olhando aí na tela. Ó, ele saiu, vamos ver se ele chega, porque é a primeira vez, gente, que ele vai fazer uma live. Ele tem 66 anos, disse, vou pedir uma ajudinha aqui, mas a gente vai bater esse papo aí hoje. Então é interessante, né, quando a gente se desafia a aprender, a participar de algo novo. Né? A primeira vez que a gente faz as coisas, a gente fica meio assim, né? Lembrando de mim quando iniciei, eu nem tinha coragem de fazer um story. Imagine uma live. Aí a gente vai fazendo como tudo na vida, a gente vai naturalizando e simplesmente eu me sinto na mesa da cozinha, batendo um papo e tomando um cafezinho aqui com vocês. É assim que a gente se sente, né? Tudo na vida, a gente começa a praticar, praticar e vai se tornando excelente. No final, a gente não é obrigada a saber de nada, para isso que a gente está aqui nessa vida. Todo dia a gente aprende uma coisinha, né? Nunca acaba essa questão de saber algo novo. Quanto a gente suspirar, a gente está aprendendo. Então, deixa eu ver por onde anda o meu amigo. Eu convidei de novo. Aqui aparece como se você saiu, né? Deixa eu convidar a Carlinha, ver se ela consegue entrar por aqui. Carlinha, te convidei. O desafio é que sempre está atualizando, né, gente? O Instagram vai mudando as coisas. Carlinha vai conseguir. Isso é maravilhoso. Já está aqui aparecendo para mim. Ela está girando aqui, vai entrar. Com fé em Deus. Vamos ver o Carlos.
Vocês estão conseguindo ver, gente, a Carlinha aí? Tá girando aqui, mas ela ainda não apareceu para mim. Bom dia, Mesquita. Ó, ela já tentou entrar, mas saiu. Carlos, me convide, peça para entrar. Clique aí nesse esse mais aí, nessa câmerazinha com mais, para ver se você consegue dessa outra forma, para a gente bater o papo e entender, viu, gente? Não tem idade para a gente melhorar a saúde. O Carlos tem 66 anos, sempre foi um buscador, né, por novas informações. E aí, nesse segue um, segue outro buscando. E quando ele se deu com alguns desafios de saúde, ele foi buscar informação, foi buscar fazer exames. E vai para o médico, o que é que acontece? Todos querem entrar com algum medicamento, onde acontece o quê, gente? Simplesmente maqueia o que a gente sente e não resolve nada. Só que ele não se deu por satisfeito, não. Não fez nada do que pediram, não tomou as coisas que pediram para ele tomar e fez o caminho dele, né? Que bom que ele tem sabedoria, teve esse discernimento. Porque uma pessoa da nossa idade, né? Eu tenho 52, ele 66. Antigamente, o que o médico falasse para a gente é uma coisa, é uma sentença. Hoje já não está mais assim, né? Com esse conhecimento industrializado, a gente sabe que vai ao médico, às vezes o paciente está sabendo muito mais sobre como melhorar a saúde, porque começa tudo no intestino. E se eles não entenderem um pouquinho sobre alimentação, nutrição, nada que ele recomende vai funcionar. Não é uma pomadinha que passa na pele por fora, que vai sanar algo que começa lá dentro. Enquanto eles não entenderem isso, né, vai ser um desafio ele estar ajudando aí a população. Então, no fim da vida, o que é que acontece? Uma caixa com 10, 15 medicamentos, um trazendo sintoma e piorando outra coisa, e aí toma outro e não tem fim. Então, bora ver aqui. O Carlos não tá conseguindo, né, Carlos? Tem alguém aí para te ajudar a você entrar? Me convide aqui por essa câmerazinha que tem um mais na câmera, que aí você pode solicitar para entrar, apertando nessa câmerazinha que tem um mais aqui no final da tela. E aí, quando você pedir, eu aceito aqui. Pronto, aceitei. Bora lá, bora papear. Carlos gosta de conversar, viu, gente? E ele entrou. Isso aí. Deixa ele chegar. Seja muito bem-vindo. A Maria está dizendo que acabou de chegar no trabalho, vai ver a live no gravado. Bora ver se a gente consegue bater esse papo e conhecer mais uma forma, né? Mais uma possibilidade de como melhorar a saúde. Eu acho que é a internet dele agora, porque está girando aqui e também não está conseguindo. Caiu. Gente, está bem modificado. O Instagram está fazendo várias atualizações e está acontecendo isso. Vou convidar a Carla novamente. Carlinha, você está aí? Te convidei. Então, aqui já abriu para mim o quadro. Vamos ver se ela consegue entrar. Tá girando aqui mais uma vez. Enquanto a Carlinha não entra, nem o Carlos, eu quero falar um pouquinho sobre a turma 22. As inscrições já estão abertas. Gente, é uma sala de muito acolhimento, com bastante conteúdo, conteúdos que você vai levar para uma vida inteira. Você vai melhorar a sua saúde, melhorar a saúde da sua família. Sabe aquela coisa que a gente tentou já várias vezes? Sabe quando você já não aguenta mais de fazer uma coisa, fazer outra e não encontrar solução para o seu sobrepeso, não encontrar solução para as dores que a gente sente no corpo, e o corpo está lá há meses, há anos, sinalizando que a gente precisa mudar, né? A estratégia carnívora é algo assim muito simples, mas ele tem o poder de regenerar todo o seu corpo. Por que ele faz isso? Porque ele desinflama seu corpo. Porque
ele vai dar um reset, ele vai limpar, ele vai tirar tudo que está te adoecendo. E a gente já sabe, a gente já está cansado de saber que são os industrializados, são os produtos químicos, que é o estilo de vida que a gente leva. E conseguir, gente, fazer uma mudança dessa sem apoio, sem conhecimento, é muito desafiador, né? Quando você tem compulsão alimentar, por exemplo, se você não tiver um suporte, se você não trabalhar a mentalidade, porque essa fome não é fome física, primeiro que é desnutrição, e segundo que você está naquele ciclo vicioso, você já tem aquele começo, meio e fim, que todo mundo já sabe. Começa de manhã, passa o dia ali, segura a onda, e da tarde para a noite a coisa desanda. Então, se você é essa pessoa que está aí com o corpo cansado, está aí só jogada no sofá, sem fazer nada, sem cuidar de você, você precisa fazer um caminho novo, entender que você é prioridade. Não tem como você fazer nada na vida. Você pode ter todas as outras possibilidades, mas sem saúde, nada serve, nada adianta. Então, é algo assim que a gente tem que colocar mesmo em primeiro lugar. Quando a gente está em grupo, a gente se sente apoiada, a gente tem outras histórias que nos inspiram, a gente tem respostas para os nossos medos, nossas dúvidas, porque sim, quando a gente resolve mudar a vida da gente, o corpo começa a responder, a gente começa a sentir coisas que estavam lá totalmente abafado, né, por detrás de toxinas. E aí você vai começar um movimento. Muita gente, eu não posso movimentar por conta de coluna, por conta de dores. Você já está justamente com dores, porque está encurtando seus movimentos por você não usar. Tudo que a gente não usa está em casa. Se você compra um eletro e você não utiliza, com certeza ele vai travar, ele vai estragar. Nós somos a mesma coisa, nós vivemos de movimento, de sol, somos feitos de proteína e água. A gente precisa colocar o corpo para ativar. Então, o desafio vai entregar para você desparasitação, porque muito do que você sente tem a ver com parasitas. Vai entregar para você tudo sobre jejum, que é um estado natural que a gente fica. Não é esse jejum que você fica morrendo de fome, passando mal, não, gente. A gente te prepara o seu corpo, primeiro dando saciedade, para depois você ir lá e começar a, por estar satisfeita, começar a dar pausas. Para isso, você vai receber aulas todas. O quanto calcular a sua proteína, não que precise calcular, mas para que você não consuma abaixo do mínimo, para que você se sinta mesmo, sabe, um aporte de nutrição tão eficiente que você vai passar os dias, os melhores 21 dias da sua vida, só restaurando o seu corpo. Eu vou chamar outra vez aqui a Carlinha, tentar mais uma vez. Senão a gente pode fazer uma live de perguntas e respostas, um bate-papo rapidinho. Vamos ver se ela consegue. E eu vou chamar também aqui o Antônio Carlos. Eu estou aceitando ele. Vamos ver se ele consegue entrar. Ele ativou o vídeo, vamos ver aqui. O que é que vai acontecer? Quem tiver alguma pergunta sobre carnívora, pode colocar aí, porque a gente vai batendo um papozinho. E já vai trocando uma ideia, qual a sua maior dúvida. Ó, ele está dizendo que clique em participar e não vai. Olha, a Mesquita está perguntando quando é o próximo desafio. O próximo desafio começa segunda-feira, dia 12. Venha-se embora com a gente. Tá querendo participar, principalmente do jejum, você vai fazer muito mais de 72 horas, porque é um jejum especial, um jejum zero fome, onde a gente tem uma estratégia que você vai utilizar e vai passar quantos dias você desejar, dando essa pausa no corpo, e aí você vai entrar, sabe, em autofagia, o corpo vai trocar as peças, gente. É fantástico a sensação de você estar em cetose, de você estar pegando peças velhas e restituindo, né? E trocando por células novas, peças novas. O corpo ama esse estado. Então, seja muito bem-vinda, Mesquita. E o Carlos não está conseguindo. Obrigada, Josi, por responder. Aí, Rob está falando aqui,
aqui, ó, a estratégia é sim, é simples, tem um poder gigante de nos transformar. Realmente, a gente tem lá tópicos que trabalham a mentalidade, tem um tópico antifrágeis, tem tópico, sabe, sobre aulas, como você funciona, digestão, hormônios, e aí você começa a entender tudo, né? Que a pessoa acha que come, qualquer hora que come, o corpo digere. Não, gente, não é assim não. Isso é um ouro líquido, você vai entender tudo isso lá. Bom dia, Cris. O esquito que está linda de trancinhas é minha filha que faz essas artes em mim. Porque o cabelo fica bagunçado, né? Eu cheguei do treino, tomei um banho, já mantive o mesmo cabelo. Esse cabelo tá desde ontem, viu, gente? Clodoaldo, vou retornar à dieta. Clodoaldo, você merece estar no desafio com a gente. Porque as pessoas pensam que é simples, gente. É simples carne, sal e comer. Mas só que no caminho, essa mudança gera muito desconforto nos primeiros dias. E aí, a pessoa larga de mão achando que está dando alguma coisa errada. Não. É o corpo liberando toxinas, oxalatos, metais, coisas que a gente comeu durante uma vida inteira e tá lá, ó, sabe, armazenado. O que é que acontece? Começa a soltar isso. Quando a gente começa a dar estrutura, alimentação certa e fortalece o corpo, ele tem força de limpar e colocar isso para fora. Só que quem não sabe acha que está doente, acha que está dando errado. Não, é aí que está dando certo. Mas aí você tem que usar as estratégias para passar por isso com leveza e com amor, porque não faz sentido, gente, sofrer para fazer nada não na nossa vida, não. Essa vida é para a gente viver, aprender, sabe, passar da forma mais leve, né? E o mais importante é amar o caminho, porque se eu faço algo que não estou tendo prazer, você não consegue suportar ficar tanto tempo dentro de algo que está te maltratando, né? Então, compreender, porque é simples e são poucos dias, dá para você passar por isso com sabedoria, tendo o conhecimento correto. Quais as horas de jejum maior que o desafio tem? É as 72? Não, a gente dá 3 dias, porque a maioria elas vão fazer o seu limite. Por exemplo, tem gente que nunca fez e consegue fazer 72 com a gente. Tem gente que nunca fez, como foi agora na turma 21, e a pessoa escolheu, disse: eu estou tão bem, eu estou tão, sabe, me sentindo bem, feliz, que eu vou continuar. E continuou por 5, tem gente que continuou por 7, tem gente que começa a fazer 24 horas porque nunca fez. Porque no final, gente, a maior bloqueio está aqui. Porque a gente vem de uma vida onde come de 3 em 3 horas, come o tempo inteiro. O que é que acontece? Quando a gente ouve falar em jejum, como assim eu vou ficar, né, sem comer tanto tempo? E aí também vem o quê? Família, amigos. Nossa, você é louca, tá sem comer desde ontem, depois vai cair dura, depois vai morrer. Começa esse blá blá blá. De quem não tem o conhecimento e não está na mesma caminhada que a gente, e às vezes, se a pessoa não tiver uma mentalidade já fortalecida, sabendo o que quer e com conhecimento, fazendo com segurança, a pessoa cai numa esparrela dessa, é mesmo, vou comer, será? Aí solta. Então, estar no grupo é fantástico. Oi, Carlinha, vou lhe chamar novamente. Os dois aqui, ó, convidados e aceitos. Já está girando aqui na metade da tela, vamos ver. Ele já foi até pro ladinho, significa que a Carlinha também vai conseguir. Bora lá, gente. Torcendo aqui, porque esse bate-papo vai ser incrível. Coisas potentes são assim, viu? Ó, um já caiu, tá só um girando aqui agora. Ó, não deu nenhum dos dois. Teve um pedido aqui da Cris. Cris, você quer falar comigo aqui ao vivo? Eu aceitei, viu? Seja bem-vinda. Se alguém quiser entrar aqui ao vivo, gente, para bater um papo, fique à vontade. É só me sinalizar que eu chamo aqui. Bora, Nanda, entrar. Tá com coragem?
aceitando novamente aqui o Antônio Carlos. A Adriana está dizendo que diminuiu muito a ansiedade. Olha, a tela já dividiu aqui. Bora lá vencer esse desafio. Eu gosto de desafio, viu, gente? Ó, já ouvi um barulhinho aí. Tá por aí, Carlos? Eu acho que a câmera só precisa virar. Tem uma setinha assim, você clica nela que vai virar a câmera. Eu tô ouvindo um barulhinho também aqui, ó. O pessoal também tá ouvindo. Ó, Clodoaldo, segunda-feira tá no grupo. Seja muito bem-vindo. Você vai ver o que é transformação. Como é bom, gente. Quando a gente caminha sozinho, a gente vai até um certo ponto e vai em uma velocidade. Quando a gente está em grupo, sabe, sendo mentorado, com a força de, de um grupo inteiro, a gente vai muito mais longe. É muito fortalecedor. A Adriana disse que já emagreceu 3,5 kg. Uau! Olha, o Clodoaldo já faz jejum de 16 horas, já é ótimo, um bom caminho. Já é uma pausa incrível para o corpo. E é simples, né? Basta jantar num horáriozinho bom, só às 8 horas do sono e o amanhecer, você aguentar um pouquinho até 10, 11 horas para fazer a primeira refeição, já consegue fazer um jejum muito bom. Olha a Josiane, bora entrar, Josiane. Quem é a corajosa aqui, que está aqui comigo e quer entrar para bater um papo? Já que eu não estou conseguindo aqui com. Ó, aceitei novamente o Amorim, mas não tá dando, não tá vindo. Ó, de novo aqui, já abriu a tela para mim. Olha, a Adriana disse que está tendo mais vontade de fazer as coisas e a procrastinação diminuiu. Por que isso? Porque o corpo começa a funcionar, gente, sai daquela anestesia. O que é aquilo? Porque o carboidrato e o açúcar faz, deixa a gente preguiçosa, jogada no sofá, não há rendimento. É pesado, sabe aquela coisa? É totalmente diferente. Na carnívora você tem alta energia, você tem uma coragem, uma força. Né? Muita gente relata no grupo, menina, minha casa estava uma bagunça. Quando eu entrei no desafio, comecei a comer carne, acordei com vontade de faxinar, elas mandam lá foto e acorda com energia de vida, sabe? Querendo movimento. Esse é um estado natural nosso quando a gente está saudável. Não é saudável a gente acordar pesada, com preguiça, tá abrindo a boca pelo dia, tá tudo desregulado quando a gente está se sentindo assim. O Mesquita já faz, ó, a Mesquita faz de 24 horas todos os dias. Só falta coragem? Não, meu amor, falta conhecimento. Quando você ouvir as aulas, você vai desejar fazer o de 72 horas. Olha, Cláudio disse, só com o jejum de 16 a 18 horas que estou conseguindo diminuir a glicose de jejum, que era de 110 e agora caiu para 94. Uau, que avanço, né? Muito bom. E aí, quando a gente tira, gente, açúcar e carboidrato, não tem como, o corpo já começa a se ajustar. Ele já começa a ir para o lugar. É fácil. A gente, para resolver coisas que foram colocadas em nós através de uma má alimentação, simplesmente é voltar. Tem muita pergunta sobre desparasitação também lá no meu chat. Eu vou começar a responder algumas coisas aqui. Quem tiver pergunta, dúvida, é só colocar aqui. A Ângela, fiz várias vezes de 72, hoje estou um pouco perdida. Vem, Ângela, seja bem-vinda ao desafio. Quando a gente está perdido, gente, eu costumo dizer que é quando a gente está, sabe, num degrau, num nível que a gente já sabe tudo daquilo, precisa ir para algo, sabe, mais avançado. É quando você pega aquele pezinho e coloca no próximo degrau. Esse espaço entre um degrau e outro é aquela sensação de, nossa, né? Tô meio que perdida, mas você já se encontrou. Venha para o desafio, mudar de nível mesmo. A Adriana disse: nossa, tenho 51 anos, nunca me senti assim, mais leve. Eu tinha muita flatulência, hoje não tenho mais. Por quê? Porque ela simplesmente tirou o que fermenta, né? Raízes, arroz, feijão, pão, bolo, bolacha, tudo isso que fermenta, gente, dentro da gente. E aí a gente, naturalmente, é uma fábrica de gases tóxicos. E o que é que acontece? Entrou tranqueira
vai fermentando e a gente começa a fazer toxina, deixa nosso sangue sujo. Tudo que fermenta é como se fosse uma água parada, né? Quando a gente vai limpando. Uma coisa importante para ir que, ó, é nota 1000, é você começar a tomar o shot de AOX. Gente, ele limpa todo o ambiente. Quando você oxigena, acabou. O que não presta não consegue ficar vivo. Quando a água está limpa e quando você coloca oxigênio. Então, é uma das coisas assim que faz total diferença na vida da gente. Tem rios aí no meu perfil falando sobre AOX, que a gente chama AOX, né? Mas é peróxido de hidrogênio, e o nome popular é água oxigenada. 3%, viu, gente? Não é aquela que dura pelos, cremosa, não. É líquida, 3%, volume 10. Então, você pega um copinho de água, sabe, de 200 ml, um copo de água normal, coloca 10 gotinhas e toma esse shot 4 vezes ao dia, 20 minutinhos antes de você comer. Você vai ver o que acontece com sua saúde. Aumenta a imunidade, nesse período que vai entrar aí agora, de muita gripe, que é o inverno. Isso é uma mão na roda, porque vai limpar esse ambiente. Então, a gente aqui, né, dessa família Sem Mimimi, a gente usa o shot de bicarbonato, que a gente chama o shot BS, utiliza o da água oxigenada, são protocolos do Peter Picolin, fantásticos, não é nada inventado, são uma coisa utilizada e pesquisada há mais de 100 anos. Só que, como não dá lucro, são dois elementos baratíssimos, R$ 5. Você acha que alguém vai ensinar algo que cura num investimento tão baixo como esse? Não vai. Então, são informações que é ouro puro. Só para resumir, tem aí falando no meu feed tudo, sabe, sobre a UX. Ela aumenta até o nosso tempo de vida, porque ela é um combate ao anti-envelhecimento, ela limpa o ambiente interno. Temos aulas exclusivas sobre bicarbonato, sobre esse protocolo da água oxigenada. As pessoas não têm noção. A nebulização disso, gente, para quem tem criança, quem tem problemas respiratórios, é fantástico. Tudo isso está lá na nossa família. E a Adriana disse que está se sentindo muito bem, eu fico muito feliz, porque as pessoas acham, né? Eu tenho 52 anos, fiz mês passado, acha que depois de 50, 40 as coisas começam a acontecer. Não, gente. Tem saúde plena. Começa a acontecer o que a gente já vem colecionando desde a infância, da adolescência, fazendo tudo errado. E tem uma hora que aquilo vai ter que aparecer em algum lugar. Então, é uma construção, né? Se você quer modificar isso, são as atitudes de hoje que vão ser o seu amanhã. Não há outro caminho, sabe? O que tem valor, ele não é vendido. Você tem que ir lá, praticar, escolher e fazer. Então a gente está com um protocolo lindo. A Carlinha está aqui com a carinha de chorinho, não estou conseguindo nem ficar na live. Gente, o que é que está acontecendo, né? Eu amo tanto fazer live com a Carlinha, interagir. A Angélica diz: quanto custa para entrar? Eu digo se que não tem valor, porque valor do benefício que você vai ter, do conhecimento que você vai mudar a sua vida e todo mundo ao seu redor é impagável. Você só vai saber disso quem está aqui, que já fez, vai entender. Porque a gente tá tão cansada, né, gente, de ser enganada na internet, com tanta coisa que não vale nada, onde a gente é mais um número de pessoa dentro daquele programa, ninguém sabe nem que a gente existe. Lá na nossa família, não, a gente conhece um a um, ninguém entra antes de bater um papo com a Carlinha, ela pesquisa tudo, sabe os desafios da pessoa de saúde, ela já começa a orientar no privado, e aí a pessoa entra para um mergulho mesmo para dentro de si, na mentalidade, no corpo, no espírito e na alimentação, porque a gente trabalha as três esferas. Saúde não é só sobre o que a gente come. Então, para quem vai fazer a primeira vez, é 347. Então, você pode parcelar no cartão, tem a forma de Pix, tem a forma de cartão. Quem já fez, que já é nossa aluna, vai fazer um investimento de apenas R$ 99 e vai passar lá os melhores 21 dias da sua vida. Eu garanto a você. Se não for, a gente devolve o seu dinheiro. Não tem como não haver. A Josiane está dizendo, o melhor desafio é esse, sem mimimi. Obrigada. Ó, o Antônio disse, uma pena não está dando certo. Estou com vontade de dizer tantas coisas maravilhosas desse desafio. Meu amigo, a gente vai fazer uma nova live, mas eu vou contar um pouquinho aqui
sobre a sua história. Eu marquei aqui alguns pontos. Ele é natural de Santos, né, o Sérgio. Tem 66 anos, está casado há 41 anos, tem uma esposa maravilhosa, três filhos lindos. E ele começou sempre a se preocupar com saúde, porque não por ele estar doente, mas porque ele queria envelhecer bem. E eu falei sobre isso hoje. De que adianta eu estar preocupada só com o corpo, que era o que eu fiz a vida inteira, até compreender que o corpo a gente vai ter naturalmente por ter bons hábitos. Mas antes meu foco não era a saúde. Então hoje meu foco é fazer 66, como o Carlos tem, fazer 70, 80, e eu poder sentar e levantar sem precisar que alguém me puxe, me segure, sem uma bengala, eu fazer uma comida, eu ir às compras, eu poder fazer feira e carregar minha sacola, eu poder no futuro receber meus netos e brincar com eles. Então, quando eu entendi isso, gente, é impressionante como a gente, quando dá uma pausa, por exemplo, quando eu dou uma pausa por necessidade, né, do exercício, estou muito ocupada, viajo, quando eu vou ao comércio aqui na minha cidade, que eu subo uma ladeira, eu vejo, nossa, como o corpo reclama, como a perna não vai com facilidade, como dói. Aí eu sinto aquilo, gente, eu já tô. Olha aí o exercício fazendo falta. Quando eu tô em treino, eu subo aquilo, eu nem percebo, eu tô bem, eu tô com outra fortaleza, né, na musculatura. E aí fica claro que quanto mais a gente adiar isso, eu não gosto, eu tô na idade, eu não me dou com academia, é longe, eu moro em sítio, eu pego transporte para chegar na cidade. Hoje mesmo choveu ontem, aí vem aquele sabotador mental, como para vocês, também vem para mim, para a Carlinha, para todos nós, somos iguais. E aí vem aquela conversinha, porque quantos moram dentro de nós? Que a gente pensa que a gente é o que a gente é, né? Mas não, gente, a gente é luz e sombra. E sempre vai ter aquela vozinha, ah, não, hoje tá chovendo, você não já foi ontem, né? Como um pedacinho, só dessa vez, abre uma exceção, tá, tá, tá. E você tem que saber realmente o que você quer. Tem que estar próximo a pessoas fortes que estejam lembrando a gente. Que o propósito é na saúde. O propósito é na vida longa. Ah, Mimi, todo mundo vai morrer. Vai, mas eu não quero morrer sem andar, não quero morrer cega, não quero morrer numa cama. Quero morrer passeando, eu quero morrer, eu peço tanta Deus que eu durma e fecho os olhinhos e não acorde mais. Pronto, ó, Mimi já foi, de velhice. Mas eu sentar tá dando trabalho às pessoas. Gente, isso não é justo, sabe? Os outros não têm a obrigação de limpar meu bumbum, de cuidar de mim, de me dar banho, de estar me levando de um lado para o outro. Então, não faz sentido isso. Deus nos deu vida, força, nós somos seres individuais para contribuir um com o outro, mas a nossa saúde é nossa responsabilidade, total nossa responsabilidade. E aí, enquanto eu não entendia isso, eu ficava esperando uma coleguinha para ver se ela queria andar comigo. Eu esperava o lugar certo, o dinheiro certo, comprar um monte de malha. Não precisamos de nada, tudo isso é invenção da mente para nos sabotar e deixar a gente ali, ó, no mesmo lugar. Então, vá com a mesma calça, compra um leg preto, dá pra você ir a semana toda com o mesmo, troca lá com a camiseta, qualquer uma que você tiver. Para de se dar desculpa. Hoje, nas academias, a maioria das pessoas estão até tirando tênis para treinar. E aí, às vezes, a pessoa tem que esperar comprar um tênis para treinar. Treine em casa. Começa com a ideia do Peter, se desafia a fazer agachamento, se desafia a fazer flexão de braço. Ele mesmo diz, comece com 5, depois vá para 10. Se você fizer 20 flexões, 10 por dia, você está fazendo um super treino da cabeça aos pés. Entende? Agachamento é a mesma coisa, ninguém precisa sair de casa para fazer essas coisas. Então vamos parar de se dar desculpa, porque não tem desculpa, não agregue nada na vida da gente. Ó, é verdade que posses e grupo deixa a gente depressiva. Claro, a estagnação, parasitas deixa a gente depressivo, má alimentação deixa a gente depressivo, porque no intestino a gente faz a maioria dos hormônios, gente. Então, se lá não está funcionando, não está nada bom, está dando tudo errado. Angélica, custa 347, 347. Quem vai fazer a primeira vez. Aí nos próximos fica só 99, porque muita gente gosta de repetir para estar naquela convivência, porque é realmente transformador. Te convido, ó, faça sim os shots e principalmente limpe a alimentação.
Olha, Josi, que é maravilhoso os protocolos, muito simples de fazer. É tão simples que as pessoas ficam querendo inventar coisa até para gastar o dinheiro, porque quando entra na carnívora, para de suplementar, para de tomar medicamento, se sente bem, só come carne e sal, não precisa comprar um monte de item na feira, vai lá e só no açougue e no sal já resolve a vida. Ganha tempo, pegar esse tempo que ficava lá cortando verdura, descascando, cozinhando, temperando, a pessoa vai usar para estudar, para ler um livro, para aprender mais, né? E mudar o nível de vida. Ó, a Rob está dizendo, com a ajuda das mentoras e protocolos do Mimicast e Antifrágeis, eu consegui fazer pela primeira vez um jejum calórico de 72 horas. Olha, gente, nunca fez e faz de primeira 72 horas. São 3 dias dando uma pausa para o corpo. Porque quando a gente fica só digerindo, 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 o corpo não tem tempo de fazer reparos em outras coisas. E aí a pessoa vai, né, bagunçando cada vez mais, porque ele não consegue trabalhar. A gente não para de atrapalhar, não para de comer, né? A Camila disse: minha net está ruim. Eu acho que é mais é mudança no desafio que eles não estão conseguindo entrar. Eu sou adepta da carnívora, quando eu não tinha jacado. O valor é muito baixo para tanto conhecimento e resultado de saúde. Gratidão, Mesquita. A Delma falando aqui. Sejam todos bem-vindos. Nem a Carlinha, nem o Antônio Carlos conseguiu. E aí, ó, o Antônio Carlos está dizendo aqui: exercício de força, na realidade, são de 4 a 5 exercícios essenciais que trabalham o corpo inteiro. Exatamente. E a gente pode fazer isso de qualquer lugar. Nanda diz: frequentei a academia dos meus 15 anos aos 25 de idade. Quando não pude mais, eu aprendi a treinar na natureza. E foi um caminho sem volta. Imagine, aterrando, ao mesmo tempo tomando sol e já treinando. Eu faço isso às vezes aqui no meu sítio, que eu moro na zona rural. Descalço, eu pego a barra, o pezinho, faço agachamento, faço uns levantamentos. Porque eu já estou fazendo 3 em 1, né? Só o aterramento, tudo anti-inflamatório. Aí a força é muito maior. Descalça, que é o correto. A gente não precisa, não, gente, de muita coisa para mudar a vida da gente, não. Eles inventam, né? Para a gente morrer de trabalhar, passar uma vida inteira usando nosso dinheiro, lucrando, né? Dando lucro à vida deles. E a gente, ó, perdendo saúde e trabalhando cada vez mais para ter coisas caríssimas, que era um dos assuntos importantes que a gente ia falar hoje aqui, sobre a experiência do Antônio Carlos, onde ele, para buscar mais saúde, queria ajustar os hormônios, e aí a gente já sabe desses doutores, né? Mestres em entregar hormônios bioidênticos, que idêntico não tem nada, porque nada é idêntico ao que Deus fez. Me desculpe, mas nada que for feito em laboratório é idêntico à criação divina. Isso é muita pretensão humana achar que, né, vai conseguir modificar algo dessa forma. E aí tem outra questão, nem todo dia nós somos os mesmos. Então, um dia que eu viaje, bagunce, durma pouco, passe a noite numa balada, eu vou precisar de uma certa quantidade de hormônio. O corpo sabe, um corpo inteligente, feito por Deus. Outros dias que eu dormi bem, comi direito, estou descansada, treinei, o corpo elabora sozinho uma grande parte e vai precisar de um tanto diferente. Então, como é que eu vou para alguém que vai me dar um tanto fixo para eu tomar por tanto tempo? Porque a gente tem alunas com voz grossa, alunas com depressão altíssima. Mãe da Kaline, mesmo quando fez exames, o médico disse: isso aqui está demais, por isso que ela está com depressão, e retirou. Então, é algo com muita responsabilidade, que para você fazer, se você escolhe fazer, precisa ser com um profissional muito, mas muito competente, pessoalmente, não coisa de internet que você nem vê. O cara não sabe nem que você existe, porque isso tem que ter responsabilidade. Eu penso, se for de Deus, eu uso. Se tem invenção humana, não uso. Muito bem, é exatamente isso. E por que um corpo está precisando de tanta coisa, né? O que é que você anda comendo? O que é que a gente anda fazendo? Que o corpo não está elaborando o que ele precisa elaborar. A gente precisa se perguntar isso. Clotilde está dizendo: a minha tia estragou as pernas, que encheu de varizes depois dos bios idênticos. O que eu vejo é muito estrago, que eu e Carlinha tem.
de relato, né, de alunos nossos que estragaram muito, não foi pouco não a saúde, mas pelos por todo lugar, voz grossa, passou a ter enxaqueca, depressão. Então, gente, né, tenha cuidado, nossa morada aqui é única, só Deus só dá uma única pra gente, não tem como se mudar não desse corpo e alugar outro não. Então a gente tem que ter muito, sabe, amor, muito cuidado com o que a gente faz com ele. Aqui ele está falando, perco noite trabalhando, sinto muitos efeitos disso, realmente. Que a gente é natureza, a gente foi feito, né, por Deus, e a noite realmente é para a gente repousar. Tem gente que não tem jeito, né, trabalha em hospitais, trabalha em alguns serviços que são importantes também aqui para a humanidade, mas não tem como a gente não falar a verdade. Não tem saúde quem não tem uma noite boa de sono, e ela é feita, elaborada, né, entre 10 até nosso amanhecer. Precisa dormir à noite, nem que você faça, né, por alguns dias, mas não tem como, porque vai baixar a imunidade, muitos hormônios você deixa de elaborar, porque a gente elabora em sono profundo, com intestino bom, né? É desafiador realmente. E aí a gente percebe isso quando vai para um show, para alguma festa, pode dormir o outro dia inteiro. A gente parece que foi socada, a gente acorda um bagaço, cansada, exausta, com olheira, inchada, com a voz rouca. Tudo influencia, muda na gente depois de uma noite perdida, mesmo que seja para diversão. Imagine isso recorrente, né, por um trabalho. Vai ter uma certa hora da vida que a pessoa tem que dar um ajuste nisso e fazer uma troca. Eu quero perguntas. Quem tem dúvidas aí? Uma pessoa me perguntou hoje de manhã, eu vou até responder depois nos stories para ela, sobre a ivermectina, né? Que queria desparasitar, nunca mais desparasitou e os filhos estavam com febre esses dias. Gente, todo mês vocês vão compreender, né? Quem já faz parte da família aqui percebe que tem certas datas do mês que as coisas acontecem, que a garganta faz que começa a coçar o olho, que começa a ter cólica, que começa a ter sintomas, gripe, catarro, ouvido coçando, que é quando chega a lua. Mas não se toma de qualquer jeito. A ivermectina precisa que você olhe primeiro o seu peso, é o primeiro passo. Não é igual para todo mundo, porque nossos corpos não são iguais. Então, você vai ver seu peso, ao olhar o peso, você vai estabelecer quantos comprimidos e vai tomar iniciando na lua nova e vai repetir na lua cheia. E vai fazer isso por 3 meses, as primeiras vezes. Depois, você vai dando uma pausa e vai tomando conforme o seu sentir. Eu já tomo todo mês há muito tempo. Para mim, é uma bênção. Então, para as pessoas entenderem isso, precisa ter conhecimento sobre isso, porque não, ela não serve só para desparasitar. Ela limpa o fígado, ela cuida, né, do cérebro, desinflama. Ela é um anti-inflamatório natural, vamos dizer assim. Então, ela tem muitas outras funções que as pessoas desconhecem, aí tem medo. Ninguém tem medo de comer açúcar todo dia, tomar uma cervejinha, comer doce, pão. Aí, quando fala de algo benéfico, por não ter conhecimento, nossa, não pode. Será que não é demais? Não vai estragar o fígado? Não. O que estraga seu fígado é a bolachinha, o bolinho da vovó. É comer isso todo dia, é macarrão, é tomar suco, fruta, muito açúcar, fritose. É isso que vai dar gordura no seu fígado. Então não tem que ter medo do que é benéfico, não. Tem que entender para fazer as coisas, sabe, com segurança. E aí vai tomar como, que inclusive essa pessoa que me perguntou hoje, ela disse que tomou em jejum e deu para os 3 filhinhos dela. A melhor forma de tomar não é em jejum, é junto com algum alimento, porque vai potencializar em 2,5% a absorção. Você vai pegar mais. Então, coma alguma coisa, né? Eu prefiro tomar isso à noite. Qualquer hora é hora, viu, gente? A mim, eu trabalho à noite, quero tomar de dia. Fique à vontade. Mas eu já tomei de dia. A minha experiência, eu não curti. Ficou um pouquinho a boca amarga, né? No começo, que eu tinha muito parasita, não sabia, ainda estava começando há 2 anos atrás. Então, fiquei com a boca amarga, fiquei com um enjoozinho na cabeça. Para mim, eu não achei vantagem nenhuma sentir tudo isso. Então, se eu posso tomar junto com o jantar e depois eu vou dormir, não percebo nada, eu prefiro. Então, eu gosto de tomar na última refeição do dia, e depois eu vou dormir.
Eu acordo bem, acordo plena, não vi nada, no máximo eu vou no banheiro, coloco para fora e sigo meu dia mais feliz ainda, mais leve, com o corpo menos inflamado. E sobre dores na lombar, meu amor, isso começa no intestino. Come tranqueira, o corpo com tosse, com leitinho, com açúcar, com glúten, e aí o corpo vai contorcendo e causando dor, porque você modifica. Se você seguir, não sei se você segue o Peter Picolin, e lá tem muitos posts que deixam isso claro mesmo. Gente, a gente com tosse, que quando a gente tira uma foto, eu já fiz consulta com ele, e daí o que é que acontece? A gente tira uma foto na parede branca, né, com um leg, uma roupa assim de academia, e ele analisa. Não precisa nem ele analisar. Quando a gente tira, a gente cai a ficha, a gente fica chocada. Porque um braço está mais aberto, um braço está mais fechado, uma cabeça está mais assim, uma perna está mais para frente e para trás. O espaço entre as pernas, entre os braços, não são diferentes. A gente se vê realmente torta. É esse repuxo que dá na musculatura interna que faz, que causa dor. E isso começa no intestino, através do que a gente come. Pode prestar atenção que quanto mais se comer tranqueira, liberar nas férias, é quando você vai acordar travada, cheia de dores, dores na coluna. E a gente acha o quê? Foi porque faxinou a casa. Foi não. Né? E muito disso é fungo. O fungo perfura a cartilagem, abre o caminho e as bactérias entram, ó, e começa a devorar essas coisinhas que vão causar dor. Fora essa questão de dor também tem a ver com oxalato, pessoas que comem muito salada, muita coisinha, muita frutinha. Então, um- essa questão da lombar é trazer movimento, fazer aterramento, limpar a dieta, desparasitar, né? Entra na academia, começa a musculação. Tem gente que, eu não faço porque eu tenho um problema de coluna. É por isso que você deveria fazer. É onde aí as coisas vão começar a acontecer. E aí, nem vem que não tem, adorei o nome. Tá perguntando em melasma, não sei mais o que fazer. Eu sei o que você vai fazer. Você vai limpar a dieta, porque eu tinha carinha de palhaça. Vai lá nos meus destaques quando acabar a live e olhe lá, Sol. Tem um destaque com o nome Sol. Você vai ver as fotos lá reais, meus melasma, que era tudo preto, uma marca aqui, aqui, um monte. Ainda tenho. Mas cada vez mais está bem clarinho. E sabe com que eu estou clareando? Desparasitando, limpando a dieta, tomando sol, esfoliando o rosto com bicarbonato e algum tipo de óleo, óleo de coco, ou banha, ou óleo de rícino. Coloca essa massinha, mistura os dois, coloca, deixa um pouquinho. Depois você vai esfoliar levemente, enxágue com água, passa OX, água oxigenada, volume 3, a mesma que bebe, você vai botar no algodãozinho, passar e vai para o sol, tirar esse fungo, esse mofo que está de dentro, viu? Essas manchinhas começam no intestino e que vai como raiz criando e fazendo essas marcas. Sabe o que é isso? Não é o sol que faz, não. É a tranqueira que a gente come. Quando vai para o sol, é esse químico que queima, além do que a gente come, que desregula todos os nossos hormônios. Né? Nunca é uma coisa só. Por isso que a carnívora é tão completa, né? E melhora tudo isso. Então, tem várias coisas, tem muitos protocolos lá no desafio que a gente ensina para vocês de autocuidado, qual é o desodorante que a gente faz, tudo de forma natural. O que a gente usa no corpo para escovar, como desodorante, para fazer esfoliação. Lá é tudo, gente. É uma casa de mãe, sabe? Aquela casa de vó, de mãe que cuida da gente. A Clotilde disse aqui, Mimi, ontem eu fui almoçar com uma amiga e acabei saindo um pouco da carnívora. Nem foi tanto, mas acordei com dor de cabeça hoje. Comemos um camarão e acho que tinha queijo e creme de leite. E é isso, né? E não tem problema nenhum. Comeu, teve o prazer, se deliciou, teve um encontro com uma amiga. Na próxima refeição, faz o quê? Continua os protocolos, toma os shots e volta para sua carne e sal. E eu digo a você, viu, Clô? Muitas vezes a gente não tem nada no camarão. Como eu viajo bastante, né? Sexta-feira eu vou viajar novamente. Semana passada foi o meu aniversário, passei uma semana, né? Na praia, curtindo Maceió e Maragogi, na Praia de Milagres. Lindo, viu, gente? Um paraíso. Não deixa nada a desejar das Maldivas. Não tenho nem vontade de sair do meu Brasil, porque aqui tem tanta água transparente incrível. E aí, o que é que acontece? Você pode comer
carne numa churrascaria, como eu faço às vezes, e sinto sintoma. Eu espirro, eu corizo, eu me sinto inchada. Por quê? Porque eles podem dar uma banhadazinha com aquele óleo lá, que a gente já sabe que não presta, de canola e tal. E nunca vai ser a pureza da comida que a gente faz em casa. Se é um camarão, eles vão fazer no alho e óleo. Óleo, gente. Então, a gente já vai ter reação. Mesmo que não tenha creme de leite, que não tenha queijo. Entende? E aí vai fazer parte da vida, porque não tem outra forma. A gente tem que também ter essa consciência, sabe, de não ser uma pessoa chata, uma pessoa mimizenta, uma pessoa, sabe? E aqui a gente sabe é sem mimimi. No meu aniversário mesmo eu fiz alguns passeios maravilhosos, né? Meu esposo fez algumas surpresas para mim, então eu andei de lancha e tal. E aí vem com a tal alimentação, vai botar na boca, não, não quero. Aí vem com o jantar romântico, não, não posso comer. Então chega uma hora também, a gente não está fora do mundo. Né? Vamos ser realistas. Aqui a gente é muito verdadeiro. A gente é carnívoro, é estrita, só com banha, manteiga e sal e carne em casa e no máximo do tempo que a gente pode. Mas tem algumas situações que a gente vai abrir alguma exceção. E isso é normal, o corpo está fortalecido para isso. E no momento seguinte a gente já volta para a nossa estratégia, porque a gente é inteligente. A gente já escolheu que essa é a vida que a gente quer levar. A gente já mudou nossa identidade. Mas a gente também não está fora do mundo. E tem até certos locais que a gente passa a ser até uma presença inconveniente. Então eu não quero, eu sou da harmonia, sabe? E do equilíbrio. E muitas vezes o equilíbrio está em precisar desequilibrar. Né? Eu sempre digo, até nessa questão emocional, que as pessoas pensam que quem é uma pessoa equilibrada é aquela perfeita na paz, 24 horas zen. Não, gente, isso aí já é desequilíbrio. Porque das emoções que Deus nos deu, a gente precisa de todas. E às vezes a gente é tomado de uma invasão de privacidade, por exemplo, e a gente vai precisar ter raiva e dar um basta falar grosso, impor para aquilo parar de nos invadir. Outras horas a gente precisa do medo, para quê? Para poder se organizar e fugir de uma situação, de um assalto, de uma coisa ruim. Então a gente não pode ser, ai, só plena, boazinha, ser o tempo todo. Não, que aí a gente não vai se dar bem na vida, não, sendo desse jeito, não. A gente precisa de tudo o tempo todo e vai usar essa estratégia conforme o fluxo da vida. E eu digo a você que vai dar muito certo. Porque só em você fazer isso com leveza, não trazer aquela culpa, não ficar. Ou então você gostaria de comer, não come. Só essa questão de ficar se questionando, se perturbando, isso já rouba a sua saúde. Tenha certeza disso. Então, é se sentir bem o máximo possível e fazer as melhores escolhas dentro das possibilidades que a vida te apresenta. E eu te garanto, não vai ser a mesma todo dia. Não vai ser. Então, a gente faz sempre o nosso melhor. A Rosana, maravilhosa. Mi, quando começa o grupo? O grupo, se você se inscrever hoje, começa hoje, porque você vai entrar num grupo esquenta, vai receber aulas preparatórias, vai receber uma imersão de presente e vai começar a se preparar com amor. E segunda, começa comigo e com Carlinha. Olha, 24 horas junto com vocês, tirando dúvidas, nada passa em branco. Eu e Carlinha não deixo de ler uma única mensagem. Nós te respondemos o dia inteiro, das 8 da manhã às 18 horas, é nosso compromisso de estar lá presente, com entrega total. A gente vive, gente, tanto com uma pessoa do grupo, e quando acaba a gente se emociona, a gente chora, a gente sente falta, sente saudade, sabe? Da Luísa, da Rob, das meninas, da Magda, porque a gente convive mesmo realmente como uma família. Vocês não são um número a mais que está lá invisível, não. A gente te vê e a gente realmente interage e convive 21 dias. Então, seja bem-vinda, Rosana. Vamos ver quem tem mais uma pergunta. Por que não vejo diferença nas minhas varizes? Ao contrário, em quase um ano aumentou e ficou mais calibroso. Você é carnívora estrita? E varizes, gente, é igual a hemorroida, é igual um monte de coisa que a gente vê. Isso tem a ver com fungo, isso tem a ver com parasita. Se você não sabe, se alojou lá e está comendo, ó. As pessoas acham que a gente é comida. Eu também achava isso. Né? Ai, quando eu morrer, vão me enterrar e eu vou ficar lá e os bichos da terra vão me comer. Oh, meu Deus, como eu era inocente. Quando eu conheci o Peter, ele pá!
umas verdades aqui ó, na minha careta, e aí eu compreendi que a gente adoece porque a gente está sendo devorado ainda em vida. Sabe? Quando a gente tem glaucoma, porque tá lá, ó, comendo, quando o açúcar chega na visão. Quando a gente começa a esquecer, vai na geladeira e abre, meu Deus, o que é que eu vim buscar aqui? Que eu não sei mais o que fui buscar ali. O açúcar já está aqui, ó. A gente tem parasita nos olhos, na cabeça, dentro dos órgãos, ovário, bexiga, fígado, tudo, em todo lugar. Então, se a gente está com desafio, não acho que você está aí plena, não. Não precisa fazer exame, não, viu? Nem gaste dinheiro, nem perca seu tempo. Todo mundo deve desparasitar, né? Todo mundo tem parasita, isso faz parte. É tão parte de nós que o. Como é o nome dele? Que eu gosto demais dele, admiro ele. Ele disse uma vez que nós somos mais células, né? Somos mais outros seres do que células humanas. A gente é composto de mais seres do que própria célula humana, para a gente ter noção de quantos moradores a gente tem. Deus já nos fez com 30% dentro do intestino, só que a gente bagunça tanto. E eles, quando sobem a lua, que sobe as águas, a maré, e nós somos feitos, composto de muita água, a água nossa interna também sobe, gente. A gente é natureza, criação divina. A gente interage com a natureza. Por isso que vai para o ouvido, vai para vários lugares, para a cabeça, para os órgãos, sai de um, vai para o outro, passeiam, andam. Eles não querem morrer, não. Se encapsulam em biofilme, que é um plástico resistente. Como é que eles fazem isso? Com a frutinha, as verdurinhas que tu come. As folhinhas de alface, tudo isso é celulose, é plástico. Eles pegam esse material, fazem as casinhas dele, para quando você tomar o remédio, não entrar e não atingir eles. São bobo não, gente. A gente quer viver, tá aqui se cuidando. Eles também querem. Eles também têm filhos. Eles também querem que a geração deles se perpetue igual a gente, que tem nossa família, nossos filhos, e a gente quer ter neto. Eles também são seres vivos igual a gente. Quando a gente se coloca nesse lugar de ser também natureza, a gente compreende muita coisa. Porque a gente se acha, né? Os humanos superiores aos animais, às coisas, às plantas. Somos mais um item dessa criação incrível feita por Deus. Então, aqui precisa de desparasitação, de mudar a alimentação, para que isso, muita água, isso aí está dizendo que você está bebendo pouca água, isso aí está me dizendo que falta sal, sódio, entende? E aí as varizes vão gritar mesmo, porque tem muitos relatos de, ó, a varizes atenua. Eu tinha umas que estava querendo até virar aquelas verdinhas que ficam salteadas. Depois da carnívora eu fico olhando, procurando e não acho mais. Porque o sangue não tá viscoso, o sangue não tá, sabe? O sangue tá no ponto certo, de fazer uma circulação certa. E aí todos os nossos sistemas funcionam melhor quando a gente está bem hidratado e com alimentação correta. E aí você vai resolver muito isso. E outra coisa, óleo de rícino, viu? Passe que ele tem uma profundidade, uma absorção absurda. É o óleo que mais tem penetração no corpo da gente. E tudo que não presta, ele dissolve, viu, gente? De uma forma natural. É, tem aula também lá no desafio, dissolve nódulo, sabe, cisto, mioma. Mas tem a forma certa de aplicar. Não é aplicando, passando, não, que não é assim, não. Tem que ter as manhas para que tenha um resultado. É, pois isso, Maceió é lindo demais, nem me fale, gente. É um paraíso, verdadeiramente. Eu moro aqui, tem que aproveitar disso, né? Vou fazer o meu pela quarta vez e você vai amar, porque tem tanta novidade. Desde a turma 20, 21, já começou com muita coisa nova, tem novas formas de parasitar, bem mais profunda. Tem nova forma de fazer o jejum. E tem aulas que são inéditas que a gente também vai entregar nessa turma. E a Clotilde diz, nossa, a comida feita em casa é realmente muito melhor. É incomparável, gente. Até pela frequência do amor que você está ali emanando. Faz uma comidinha cantando, sabe? Entendendo, sentindo, passando toda a sua energia. Por isso que comida de mãe tem outro nível de sabor. Não é só a forma como faz, é como a pessoa se entrega, que é um ato de amor verdadeiramente, fazer nosso alimento. E é uma riqueza quem tem a possibilidade de confeccionar sua própria comida. Não pense que você está comendo comida, toda comida, não. Não é, não. Eu vou e frequento muitos lugares bons, né? Restaurantes requintados. E aí, às vezes, meu
Deus, como eu queria minha carninha. No final das contas, sempre é que ela vem com muito mais amor. E aí a mesquita diz, pensei no óleo. Com certeza poderia ser um camarão até na brasa. Se o cara pincela um pincelzinho lá de óleo, a gente já sente. E aí passei, minha amiga, e confraternizo com suas amigas, que eu acho que o que você recebeu, sabe? No coração. Vai além do que só esse único prato que você compartilhou com elas lá. E é isso. De vez em quando a gente vai precisar fazer isso. Porque a vida é também um local para a gente ter prazer. Estamos aqui na terceira dimensão, né? Somos seres espirituais aqui, mas a gente está vivendo na terceira dimensão. E aqui também tem prazer e a gente vive a dualidade, tem que aproveitar também de todas as coisas para estar em equilíbrio. Maria Martins está perguntando: a manteiga pode? Deve? Mas, Mimi, me perguntaram isso um dia desse, mas a manteiga não é do leite? Não, gente, a manteiga é a parte poderosa que a vaca entrega para a gente através do leite. Porque a gente tira a lactase, a gente tira tudo, a gente tira o açúcar, o carboidrato e fica com a gordura potente que nosso corpo ama. Então, fica a dica aí: se você comer uma carne magra, coloque uma colher de sopa ou duas nessa carne magra, ela já vai ficar, ó, top número um. Se a carne já vem com gordurinha, não precisa comer a manteiga. Porque a gordura já está lá de uma forma natural. Mas se comprou patinho, ah, Mimi, não encontrei, só tinha carne magra, faz. Bota o seu salzinho, frite, cozinhe, grelhe, como você preferir. E na hora de comer, você pega a manteiga e coloca em cima, que vai dar super bom. E por que creme de leite não pode? Porque tem leite, tem tudo isso que eu falei, né? Que vai ser retirado. Porque quando bate, ele vai ficar só com a gordura. Você vê que vai separando. Separa quando a gente faz, separa o soro. É igual a manteiga ghee. Quem consegue fazer em casa é simplesmente banho-maria, coloca a manteiga lá, você vê que a lactose vai descer, fica o leitinho no fundo, fica a manteiga, que é a gordura perfeita, no meio, e em cima sobe a espuma, que é o que você retira também, que é toxina. E fica só com a parte boa. É essa a grande diferença. Tá de jejum, né, Clotilde? Eu vou comer já quando acabar aqui essa live. Nem me dei conta que já tem 1 hora e 10 minutos. É aqui, ó, Mesquita. Então vamos, né, Lila? Lila já é, minha filha. É uma filha, irmã, que sempre tá lá com a gente. Bora ver aqui. Não. Sobre o DIU. O DIU não é legal, gente. Tudo que a gente coloca no corpo, infelizmente, né? O mundo dá a solução, mas se a gente for ver, cada um vai fazer seu melhor, a sua escolha. Tem gente que não quer ligar, não quer operar e precisa fazer de alguma forma, mas a gente ensina lá no desafio. Tem um aplicativo que é interessante que você pode fazer esse acompanhamento. Mas o que é que acontece? Vamos pensar aqui. O DIU que a gente pensa dele é igual o que a gente pensa do silicone, de um espinho, que eu moro aqui na roça, quando entra uma fletinha aqui de pau minúscula, ou até um espinho de um cacto, de uma plantazinha, que mal eu consigo ver, aquilo eu toco, me incomoda, eu toco, aquilo me incomoda. Meu corpo fica em alerta, incomodado com aquilo. O DIU é mais uma coisa estranha dentro de você. Você vai adoecer de outras coisas, com certeza absoluta. Porque o que mais traz saúde para a gente está em paz, se sentindo bem. Então, quando o corpo recebe algo que não é dele, ele internamente já acende um alerta, uma luzinha. Tem algo errado aqui. Então, você fica o tempo inteiro naquele alerta, claro que vai te inflamar de alguma forma. Entende o que eu quero dizer? E quando a gente não tira o espinho do dedo, a gente não se sente bem. Aquilo incomoda a gente. A mesma coisa, a mesma coisa o silicone. Eu tenho um monte de amiga que colocou silicone e agora já está retirando, que é muito mais caro até retirar, porque elas passaram a ter síndrome do intestino irritável, caíram o cabelo pra caramba, a maioria está tomando remédio, tarja preta para dormir, para acordar, para viver. E aí elas perceberam que não tinha se dado conta foi justamente do quando botou o silicone para frente, de quando bota o DIU para frente. Começa a bagunçar, porque o corpo está lá em total alerta de que tem algo errado dentro dele e ele fica trabalhando para expulsar isso, ele não sossega. É impossível ter saúde perfeita assim.
A Adriana falou perfeito, consciência e presença para saber fazer as escolhas certas. É na vida, gente. A gente às vezes precisa retroceder um pouquinho para a gente ir para frente. Não abra mão, olha, abra mão totalmente de perfeição. Eu não sou perfeita, a Carlinha não é perfeita, ninguém é perfeito. E não é sobre isso. Ter saúde não é sobre perfeição. Ah, tô seguindo alguém que é perfeito. É mentira, gente. Não é verdade. A gente não consegue ser, porque a gente é humano. E quanto mais a gente se espiritualiza, a gente se humaniza e entende que não somos perfeitas. A gente também, de vez em quando, tem vontade de comer algo extra, a gente segura a onda na maior parte do tempo, outras horas a gente abre uma exceçãozinha e a gente vai caminhando assim, se ajudando, estudando, fazendo o nosso melhor, porque no final da vida todos vão para o mesmo lugar. Todo mundo volta para a caixinha. Mas a gente quer voltar para a caixinha, sabe, com movimento, felizinha, sem arrancar uma partezinha do corpo, sem estar fazendo cirurgia, mas também a gente vive e vive numa comunidade, a gente não ser isolado. Seria muito fácil ser, né, perfeita morando numa caverna só, mas a vida não é sobre isso. A gente é um ser que vive no social, em comunhão com outras pessoas, então a gente precisa também ter essa sabedoria. Aí, Rosana, o Peter é um mestre incrível, que tem uma sabedoria, anos-luz da gente, que estuda muito, que já viveu muito. É um ser iluminado. Peter Picolin. Bota aí e segue ele. Sempre a gente está postando ele nos nossos stories. A gente aprendeu demais com ele. Ele é um amigo incrível, maravilhoso. Mimi, quanto tempo mais ou menos para se curar o intestino? Isso é imprevisível, porque tem gente que precisa de mais tempo, tem gente que precisa de menos tempo, né? E aí a gente vai perceber isso quando? Quando a gente faz alguma exceção, ou quando a gente come ovos, por exemplo, uma pessoa que tirou ovos porque está com uma doença autoimune muito grave. E aí ela, vamos tirar por 3 meses, tira. E aí ela vai lá e come uma vezinha e vê que deu um desarranjo. Aí ela diz, poxa, ainda não estou bem, ainda estou com desbiose. Porque quando o intestino fecha, cicatriza, não faz diferença. Até você abrir uma exceção, até você comer um pedaço de queijo, você não tem diarreia, você não tem estômago nenhum. Quando você está com ele totalmente cicatrizado. E o que é que faz isso? Carnívora estrita, retirar glúten, leite, açúcar, né? Retirar ovos. Eu mesmo, gente, eu tinha cândida recorrente. Entrei na carnívora, ficou mais espaçado o tempo. E aí depois eu disse, ué, eu já estou na carnívora há um tempo, por que isso não passa, né? É, para não ter. Significava que eu ainda estava com desbiose. E aí, o que foi que eu fiz? Eu retirei os ovos completamente, porque a clara do ovo, ela ultrapassa a barreira do intestino e ela é sabe, um ambiente perfeito que a bactéria se prolifera. Tanto é que as vacinas, eles usam muito, né, a clara do ovo. Tem muita gente que tem até alergia. E aí eu disse, não, vou tirar os ovos. A Carlinha, tira os ovos, amiga. Eu disse, vou tirar. Eu tirei por 3 meses, depois eu voltei a comer e até hoje nunca mais eu tive nenhum sintoma de cândida. Tem gente que retira e ainda continua, precisa de 4 meses. Tem gente com menos, com 2 meses. Então, cada corpo, ninguém sabe a bagunça interna de cada um de nós, né? Só Deus e a pessoa que vai experimentando e vai sentindo, porque o tempo não é igual para todo mundo. Não tem como, né, mensurar isso. Olha, a Tita diz, eu fiz 10 meses de carnívoro, uau, e por que largou, meu amor? Você pode ser flexível, você pode, né, priorizar a carne na maior parte do tempo e continuar plena, com saúde. A Nina fez dois desafios estando aqui em São Paulo. Aí a gente tem aluna, gente, do Canadá, da Austrália, de Portugal, ó, de tudo que é lugar, um monte dos Estados Unidos, tem muita gente de muitos países. Tem uns que eu não sei nem dizer o nome. E isso é tão lindo, tão rico, né? Não tem barreira para o conhecimento depois que a internet veio aqui contribuir para espalhar essas boas novas. Olha, a Elisângela está 1 ano e 4 meses. Parabéns. A Nina diz, quando cheguei no sul, todos notaram e perguntaram o que eu fiz. Com certeza, porque, gente, é um enxugamento, assim, de um outro lugar. Você começa a ver partes do seu corpo, assim, ossinhos, que antes você não via.
e é de dentro para fora. É diferente. Olha, eu que já tive muita obesidade, pesei 106 quilos, e já fiz tudo que é dieta, nunca eu vi na vida uma entrega como a carnívora faz. É por dentro, você vai, sabe, reduzindo, o corpo vai modelando, você nota a gordura saindo de certos lugares, cintura aparecendo, sabe? A energia é vital, você tem vontade de viver, de fazer as coisas, coisas que você não tinha coragem, você passa a ter. É totalmente diferente, porque como você funciona melhor, a cognição, sua mentalidade, coisas que você tinha medo, você não tem, você bota as coisas no lugar. Olha, só quem faz consegue compreender que eu estou falando. Porque muita coisa, as pessoas acham que é assim, nasceu assim, mas não é. É o corpo debilitado, sem funcionar, sem ter a força de vida, né, que precisa para ir para a vida e entrar na sua missão. Então, muita gente relata, eu entrei na minha missão, porque qual é a missão? A primeira missão é a gente ser feliz, a gente saber nosso lugar, a gente contribuir com o mundo de qualquer forma que seja. Tem felicidade maior, gente, quando a gente recebe um relato aqui. Por quê? Porque, sabe, é aquele flow, dá aquela, tipo, um banho de luz na gente, dizer, poxa, eu estou no lugar certo, contribuindo com o mundo, espalhando algo grandioso que nos ajudou e que está ajudando as outras pessoas. Então é maravilhoso. Muita gente relata que foi uma virada de chave não só no corpo, mas para a vida. Me para emagrecer, pode comer gordura? Deve comer gordura. A gordura é nossa fonte de energia. Quem não come gordura fica atrás do docinho no final do dia, sabe? Nosso cérebro é gordura, nossa célula é gordura. A gente é feito de carne e gordura, proteína e gordura. Apenas e água. Então não tem como. Quem não come gordura não tem efetivamente. É aquela pessoa que vai ficar com baixa energia. Ah, estou na carnívora e estou abrindo a boca. Minha amiga, você está comendo errado. Está comendo pouco, está com falta de gordura e está com pouco água e sal na tua vida. Ai, Miss, se eu comer demais, o que é que eu faço? Fiquei enjoada. Enjoou na carnívora? Significa que seu corpo quer fazer jejum. Feche sua boquinha, continue seu plano aí de vida até isso passar. Deixa a fome vir. Isso vai demorar, viu? Porque quando dá enjoo, é porque o corpo está pedindo uma pausa. Pega aí essa dica da Mimi, da nossa mentoria. Aí Simon está dizendo, estou vivendo assim. Olha, Simon, cabelo caindo e sono péssimo, meu amigo. São os hormônios. Quando você acorda, você está indo olhar a luz do sol, para você avisar para o seu corpo que ele já pode elaborar os hormônios da noite. Você está comendo antes de dormir. O que que acontece? Aí eu vou lá e como uma coisinha, porque me deu fome, estou assistindo, vou comer uma coisinha antes de dormir. Aí você manda um recado pro corpo dizendo, entrou energia, viu? Bora, bora entrar em ação. Porque quando o corpo recebe alimento, gente, ele está querendo ação, movimento, atitude. Aí eu comi, então eu vou gastar essa energia. Eu estou com um jogo para a vida. Estou dizendo a ele que quero movimento. Então, se a gente come próxima hora de dormir, a gente não quer descansar. A gente não quer pausar. A gente está dando uma mensagem para o corpo e está indo fazer outra. Não, aí ele não vai dormir, ele vai digerir, ele pensa que você vai caminhar, que você vai carregar alguma coisa, que você vai entrar em ação. Então, vê aí essa comida, se você não está comendo muito tarde, vê aí essa questão da água e sal, treino durante o dia, tem que ter um movimento pela manhã, principalmente. Ah, mas eu trabalho corrido, faça dentro do seu quarto. Dá uns pulinhos, bota uma música, uns polichinelo, uns agachamentos, sabe? Uns apoios. Aquecer o suor, vai pro seu banho, vai embora trabalhar. Tem muita coisa aí fora do lugar. Venha para o desafio Turma 22 para você regular o seu círculo circadiano. E cabelo caindo é fígado, viu? Anda tomando o que aí? Me diga aí se você tomou uma cervejinha, o que é que você está ingerindo. É você abrir mão, né, de toxinas. Porque o cabelo é isso. Se o cabelo tá caindo, o negócio não tá bom não aí, viu? Por dentro, principalmente no seu fígado. E o fígado tem mais de 400 funções dentro da gente. Se a gente atrapalha ele, a gente tá ferrado. Essa é a verdade. A amiga aqui está dizendo, melasma e desânimo total. Faço as coisas pelos outros, mas por mim não. É, né, a boazinha. Eu já fui essa boazinha. Sabe por quê?
porque a gente não foi olhada na hora certa, não foi amada, acolhida na infância, e a gente, para ser vista, né, a gente começa a ser a boazinha perfeitinha, eu era essa pessoa, tudo para todos, e eu, segundo plano. Isso só me trouxe muitos desafios de saúde, uma obesidade de 106 quilos, depressão, muita espinha, queda de cabelo, até que eu me acordei para a vida. Você não pode ajudar ninguém antes de se ajudar, né? Muita gente pede mentoria particular mesmo para mim e para a Carlinha e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente já tem um grupo. Então, se a gente começa a pegar mentorias à parte, o que é que faz? A gente vai tomar todo o nosso tempo. E como é que a gente ensina algo que a gente não pratica? Porque se eu não tiver tempo, como é que eu treino? Como é que eu como bem? Como é que eu descanso na hora certa? Então, a gente não pode ajudar os outros sem primeiro se ajudar. A gente tem que estar bem, sabe, mentalmente, espiritualmente, para poder conseguir ajudar outras pessoas. Então você tem que começar a se olhar. Você precisa estar no desafio, porque você vai entender outras coisas, viu? Não é de carne, não. Você está precisando fazer aí 2 tópicos lá, potentes, para te fortalecer como pessoa, para você compreender o ouro puro que você é, a mulher incrível que está aí dentro de você, abafada por muitas experiências, e você esqueceu que você é uma prioridade na vida. Então, não tem como ter saúde sem se priorizar, né? Isso não é egoísmo, não. Isso é realidade, porque até o último dia de sua vida, só quem está com você é você mesmo. Porque na hora que você tiver um BA e um BO bem pesado para resolver, cada um vai continuar na sua vida. Quem fica lá na cama, no seu quarto, é você sozinha. Ninguém vai parar, não. Vai visitar uma vez ou outra, fica lá 10 minutinhos, mas você que vai assumir tudo que acontece com você. Ninguém sente por você. Então você não pode se esquecer. Pense um pouquinho nisso, viu? Você é prioridade, você merece. Isso aí é uma questão de trabalhar o seu merecimento, a sua autoestima. E autoestima não quer dizer sobre esse sombrazinho que eu botei aqui, sobre um batonzinho, sobre bijuteria, roupinha, não. Isso não é autoestima, não. Olhar no espelho e tá bonitinha, não. É o quanto eu estima. É quanto eu me amo, eu me gosto como pessoa. Então, como é que você pode tratar bem os outros antes de você se amar e se tratar bem? Então, vamos botar esses pontinhos no i aí, já está mais que na hora. A gente não é mais criança, está na hora da gente começar a assumir, sabe, a responsabilidade sobre nossas vidas e mudar isso. Porque quando eu converso com pessoas de bastante idade, e eu adoro, e a primeira pergunta que eu gosto de fazer para todas elas, o que é que você faria de diferente se você voltasse atrás? Todas respondem por uma única voz. Eu me realizaria mais. Porque eu fiz pelos filhos, vivi para o marido, vivi para os meus filhos, depois vivi para os netos. E eu queria fazer um curso X para costurar e não fiz. Eu queria fazer uma caminhada, mas não podia porque tinha que fazer as coisas bem cedinho para ficar tudo impecável para os outros. E ela disse: se eu voltasse atrás, eu tinha feito algo por mim. Porque hoje eu não estou bem, não estou, sabe, com a saúde que eu gostaria. E eu estou, né, perdi minha vida. Tem coisas que são irreversíveis. Tem coisinhas que a gente consegue dar um jeito, mas tem outras que chegam num avanço tão grande que não tem mais jeito. Você só atenua para aguentar até o final da vida. Então, está na hora de você começar a se priorizar. Ninguém está preocupado com a gente, viu? Faz que tá, mas no final, na hora do vamos ver mesmo, eu vejo quando eu adoeço, quando pessoas adoecem, aquele monte de amigo que a gente sai para farra, não aparece ninguém. Quem aparece lá, às vezes só eu, a mimizinha, vai lá. Cadê aquela pessoa? Cadê a comadre? Cadê não sei quem? Não, ninguém, não, todos estão ocupados. Porque a vida é sobre isso. Então, se ainda tiver um anjo de Deus aí que está olhando por você, aproveite, cuide dessa amizade, mas é você que é responsável por sua vida. E onde vou para saber mais do desafio, você vai no link da bio ou no nosso chat no direct, manda um alôzinho. Mimi, eu quero entrar no desafio, Carlinha. E no link da bio, tanto o meu como o da Carlinha, tem uma tajazinha lá azul. Você clica, vai cair no nosso site e ali tem informação sobre a gente, tem tira dúvidas sobre o desafio. E lá tem o WhatsApp que você fala diretamente com a Carlinha e ela já vai fazer tudo para você estar no grupo. Alguém mais tem dúvida? Porque era uma live com o Carlos. E aí a gente ainda vai ter, gente, essa live. A gente vai treinar com ele, vai entrar.
que ele vai falar sobre hormônio, ele chegou a tomar hormônio, sabe, bioidêntico, depois viu que não era esse o caminho, né? Como muitas pessoas fizeram também, né? Aquele borboletinha, bam, bam, bam. E ele depois largou isso, entrou na carnívora, e quando disseram a ele, mas para usar os hormônios você tem que comer carne, tem que ser carnívoro. Ele disse, ué, tem alguma coisa errada aí. Porque se o negócio funcionasse, não precisava ser carnívoro. Por que eu tenho que ser carnívoro? Porque o carnívoro, por si só, é um organizador dos nossos hormônios, é uma estratégia hormonal. Ele disse, então, eu não preciso gastar aquela fortuna com hormônio, eu vou ser só carnívoro. E aí, pesquisando sobre carnívoro, ele encontrou eu e a Carlinha no YouTube e entrou no desafio e ficou encantado. Ele e a esposa dele estão super bem, né? O colesterol que os médicos viviam querendo empurrar nele, civastatina, ele nunca aceitou e nunca tomou. E aí ele está incrível de saúde, apenas comendo carne e sal, economizando o dinheiro dele, com total vitalidade aos 66 anos. Então é sobre isso, né? Carnívora é isso, é esse encanto realmente. A Nina disse, Mi, gosto tanto de tuas lives, você passa calma. Verdade, conhecimento, a gente nota que você vive o que fala, mas não tem como. Às vezes alguém diz assim, ô Bibi, fala, posta isso aqui nos seus stories. Eu digo, não, eu só posto nos meus stories o que eu tomo. Se eu tomo AOX, eu posto. Se eu tomo um azul de metileno, eu posto. Se eu não uso, não tem no meu dia a dia, eu não falo sobre aquilo. E aí tem pessoas que perguntam, me fale sobre tal coisa, sobre o lugar. Não, já tomei há anos atrás, não resolveu a minha vida. Eu não uso hoje, então eu não falo sobre o que eu não uso, né? A gente que é mentora, a gente fala sobre a vida que a gente leva e as coisas que a gente praticou, que faz e que usa, que traz resultado. Então a gente compartilha o que a gente faz. Então eu não posso falar sobre o que eu não vivo, né? Não faz nenhum sentido. Aqui é sobre ser mimimi mesmo. E é verdade. Você é psicanalista? Não, eu tinha um sonho de fazer, sabe? Quando eu era mais jovem, tanto nutrição como esse curso e como também educação física. E aí eu fui por um caminho totalmente diferente, fiz marketing, né? Fiz especialização em recursos humanos, eu gosto muito de pessoas. E aí fui por outros caminhos, mas como eu nasci obesa e nunca consegui entender por que tanta fome, que gente, eu me questionava tanto. Desde pequenininha, muito pequena mesmo, eu comprava revistinha, saúde, tudo que era dieta eu fazia, porque eu disse, meu Deus, por que eu como sem parar? E isso não passa. Só que antigamente não tinha esse conhecimento de hoje. Nem low carb eu tinha esse conhecimento. Sempre eles diziam um pouquinho de cada coisa, né? Aquele prato que bota um lado de salada, um pedacinho de carne aqui dentro, era o que me ensinavam. E você enche com feijão e arroz no cantinho, e eu comia aquilo e a fome não parava, e eu não parava a boca. Eu comia 24 horas sem parar. Se eu abrir uma caixa de chocolate, eu como inteira. Se eu comesse um biscoito, eu não comia um ou dois, como tem pessoas que é educada, né? Faz isso. E eu ficava até chateada. Eu disse, meu Deus, eu oferecia para uma amiga na escola, quer um biscoito, quer. Aí comia um, quando eu ia dar o outro, ela, não, não, já estou enjoada. Eu disse, meu Deus, essa menina toma remédio? Como é que a pessoa fica enjoada do segundo biscoito? Porque eu comia todo e queria abrir outro. Eu disse, porque eu nasci diferente. Eu, criança, né, queria saber por que eu nasci diferente. Eu nasci com defeito. Eu achava que eu era defeituosa, né? E aí eu ficava estudando, estudando, estudando. E aí a gente, quem procura, acha. Né? Eu sempre digo, o que a gente busca também está buscando. O que eu procuro também está me procurando. E aí a gente não tem como ficar no mesmo estágio, porque isso é chamado vida. E cada vez que a gente aprende uma coisa, vai levando a outra, e a gente se questiona, faz perguntas para Deus, e Deus manda resposta. Ele é educado, maravilhoso. Se a gente pede, a gente recebe. E eu queria sempre respostas, respostas. Meu Deus, não é isso ainda. Era dieta de lua, dieta de água, dieta de ovo, dieta de faculdade, dieta da USP, dieta, dieta, dieta. Funcionava 3, 4 quilos no começo, porque hoje eu entendo que nem era emagrecimento, era o desinchar. Depois eu largava aquilo tudo e voltava para a Carbolândia, sem desparasitar, sem entender nada, os vermes mandando em mim, na minha vida, pedindo, né? Porque ele comunica do intestino, que o povo diz que é nosso outro cérebro, e é mesmo. Ele manda a gente, através do nervo vago, que vai da cabeça aos pés, as mensagens. E aí, se a gente não obedece, a gente, né? Tem gente que diz, meu Deus, desde ontem que eu estou pensando num pedaço de bolo de chocolate, se eu não comer, eu vou ficar louca, porque eles enlouquecem mesmo. Urina na gente, defeca, soltam gases.
Eles querem enlouquecer. Você vai ou você come, porque ele quer. Tanto é, gente, que eles têm parasitas até de produtos alimentícios específicos. Tem até post aí no meu feed de um rochedo que quando a pessoa abre, tem lá os vermezinhos. Ó. Eles colocam algumas bactérias em alguns produtos que você fica com aquele desejo específico. Tanto é que quando você tem aquela surto, né, que eu chamo, de querer algo, você não quer qualquer coisa, você quer algo específico. Então ele lá está pedindo mais daquilo. Ele quer se nutrir e continuar lá. Então não é aleatório. Então eu fui entendendo, entendendo, passei a ser low carb, consegui perder bastante, 25 quilos, mas eu ainda tinha acne, cabelo caía, desafio com tireoide, qualquer ventinho eu estava morrendo de frio, qualquer solzinho eu estava derretendo. Tinha dias que eu estava com muita energia, tinha dias que eu estava jogada no sofá, parecendo que era um sintoma de gripe, mas não era. E aí eu fiz um exame, não, eu fui acompanhar minha mãe ao médico, e aí o médico falando com ela, olhou para mim, aí eu engoli a saliva, e aí a bolinha aqui subiu e desceu. Aí ele, engula aí de novo a umidade. Aí eu engoli, ele olhou, eu vou solicitar um exame para você da tireoide, porque eu tô achando que você tá com problema de tireoide. E eu gordinha, ele já viu, né? Tudo, e ele realmente, eu tinha um nódulo na tireoide. E aí eu fiz o exame, era hipotireoidismo, e aí ele começou a passar né, aquele caminho tradicional, medicamento, tal, tomar por ano, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer esse tratamento. Então foi a partir daí que eu fui entendendo como eu tô low carb, eu só como verduras e carne. E eu tô com tanta coisa assim errada no meu corpo. Menstruação doida irregular. Depois, quando chegou em 49 anos, parou tudo. E um dia eu saí daqui da minha casa, onde eu estou aqui falando com você, que aqui é um sítio, aí ao redor é terra, né? Terreiro. E aí eu saí lá fora, começou a chover, e eu estava conversando com Deus. Eu digo, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu não aguento mais buscar saúde, querer emagrecer o restinho do meu peso, e eu não saio do lugar. E eu estou fazendo tudo certinho, né? Como as pessoas dizem, esse certinho que era comer um prato, uma bacia de salada, parecendo uma lagarta velha lá, de uma coisa que não tem sabor, que aquilo não é comível, a gente acostuma, por entender e buscar a saúde, ter muita vontade de ter saúde, enche de molho, de azeite, de sal, de limão, senão a gente não consegue comer. E por que eu não fico boa? E ainda tinha compulsão pelas receitas low carb, eu tinha que fazer todo dia. Até no meu filho, se você for lá atrás, anos atrás, que eu nem conseguia apagar tudo, ainda tem uma mensagem ou outra assim que remete a low carb, porque eu falava sobre isso, né? Por isso que eu digo, cuidado com o que você vê na internet, não é maldade das pessoas o que você vê na internet. É porque cada um vai lá e fala a sua verdade do que está vivendo. Então vai ter verdade sobre tudo. Como eu falava de low carb, outras pessoas estão lá falando que o melhor prato é o colorido. A gente já está em outro nível, quem chegou até aqui já avançou, já entende que aquilo não é nutrição, não absorvemos, é plástico, é celulose. Vai comer, o corpo vai defecar, expulsar, ter trabalho para tirar do corpo, porque não faz nada para a gente de saúde. E aí eu fui galgando, galgando. Então, nessa oração que eu fiz, começou a chover, eu me molhei toda, parecendo essa coisa de filme. E eu de braços abertos mesmo, porque eu estava sozinha em casa e eu me entrego verdadeiramente. Digo, meu Deus, me mostra um caminho, eu não aguento mais, sabe, de lutar contra isso. Quer dizer, eu vou morrer, já estou com 49 anos e não vou experimentar o que é saúde plena se eu busco isso. Aí pronto, entrei em casa, tomei um banho, vesti uma roupinha quentinha, fui pegar o celular para entrar no Insta. Aí me aparece a primeira coisa, carnívora. Aí eu comecei a ver, aí, meu Deus, não acredito. Aí comecei a ler, comecei a maratonar e vinha outro carnívoro, aí de uma live do outro eu conhecia outro. Comecei a estudar tudo e eu sou dessa. No mesmo dia eu digo, não vou mais comer. Não vou mais comer verdura nem fruta, quero ver o que é que acontece. Aí eu perdi mais 15 quilos, rapidamente. E aí, no total, deu 40. Eu digo, uau, é esse o caminho. E daí, gente, todo mundo já sabe, eu estudo diariamente. Compro tudo que é livro, compro tudo curso que eu vejo, faço curso de médicos. E eu leio muito sobre isso porque é incansável, o conhecimento nunca finaliza. E aí não tem como mais sair de uma estratégia como essa, porque quando a gente abre uma exceção, o corpo grita. Ele diz, uau, o que é que você fez? Você está bagunçando. O que é que você está fazendo aqui comigo?
ele nem aceita mais. Você pode até fazer uma viagem, abrir uma sessão, duas. Você fica sonhando em voltar para casa, para voltar para sua rotina, porque eu amo a minha rotina e eu amo o que eu faço. Porque realmente, depois que você entende o caminho, tira aquela venda dos olhos, não tem como você olhar para um prato de salada e dizer, ah, mas eu gosto, eu vou comer só um pouquinho. Eu não consigo. Até se um dia a pessoa vai comer um sanduíche, eu não bote tomate, alface, não bote nada. Tira o pão, me dê o hambúrguer com bacon e eu como só o recheio. Porque não faz mais sentido. É como se fosse assim, sabe? O corpo não quer mais, não perde a graça algumas coisas na vida da gente. Então é sobre isso. Eu já estou falando muito, já vai dar quase 2 horas de live. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui. Eu quero convidar vocês a sentirem o que a gente sente, porque é sentir, gente, na pele. Não é sobre só emagrecimento, que é outra coisa que eu buscava tanto, mas isso é algo que a estratégia vai te entregar como um presente. Não adianta você ter um corpo magro, como a gente conhece um monte de gente, eu tenho certeza que você também conhece, que quando faz o exame está tudo alterado, que está magro, mas tem diabetes, está magro, mas toma remédio para dormir, remédio para acordar. Isso não é vida, gente. A gente não nasceu para isso. Não normalize sentir dor, não normalize sofrer, porque nós não nascemos para isso. A gente começa a pegar essas historinhas, né? Essas falácias e traz para a gente como uma verdade. A gente pode viver simples, pode viver bem, e a saúde passa por isso, sabe? Desse equilíbrio também emocional, ter autonomia, sabe? Emocional é a melhor coisa que a gente pode fazer para a vida da gente e não vai faltar desafio, nem surpresa, nem imprevistos. Vai ter, todos nós temos. Eu tenho igualzinho a você, de passar vontade, de ter problemas, né? Às vezes a pessoa tem uma conta para pagar, o dinheiro está desafiador, e às vezes tem, às vezes não tem, de uma doença de um filho, de uma morte de alguém, sabe? De um aperreio, às vezes, né, um atritozinho no relacionamento. Isso é normal, isso é vida real de todos nós. Mas quando você está bem nutrido, quando você está, sabe, mente, corpo e espírito em equilíbrio, você consegue buscar soluções, passa a ser do grupo de soluções em vez de ser de grupo do problema. Então, eu escolho ser do grupo de solução, porque no final a gente entende que é tão passageiro e a gente perde tanto tempo com coisas que não interessam, que não agregam em nada à vida da gente. Então, fiquem com Deus, obrigada por esse bate-papo, sabe? Nunca nada está errado. O Carlinhos não conseguiu entrar, o Antônio Carlos também não, porque era para a gente ter essa conversa hoje. É sempre assim, né? É conforme a vida se apresenta. E era isso que a gente tinha que ouvir e trocar sabe, e responder para vocês hoje. A, a, aqui não está dizendo aqui que minha resposta foi de profissional, então ela deve ser da área, mas é porque eu sou muito estudiosa mesmo. Por isso que muita gente questiona, ô Mimi, por que você não faz nutrição? Gente, eu já pensei 1000 vezes. Mas quando eu me vejo hoje, não é por me achar velha, não, que a gente só envelhece quando para de sorrir. É quando eu me vejo hoje com 52 anos, eu fazer uma faculdade de nutrição só para algumas pessoas me darem credibilidade, essas pessoas eu nem quero que me siga, sabe? Porque ela ainda está naquela velha vida que já não é o nível da família sem mimimi. Porque eu estudar um monte de coisa para ter um canudo, para apresentar para pessoas que só vão me dar crédito se eu tiver um canudo da faculdade que ensina ensinamentos industriais, então não faz sentido. Aqui é para quem já está desperto, sabe? Quem já tentou de tudo e já não conseguiu, é quem já está com o coração aberto, quem já entendeu o caminho. Então, eu não perderia meu tempo só para agregar algumas pessoas. Não tenho nenhuma pretensão de agradar a todo mundo, nem Deus agradou. Aí é muita pretensão minha, né? Vai ter gente que gosta, que não gosta, que julga, que critica, mas aqui eu falo para quem está aberto a mudar de vida e que ama, sabe? Essa família. Então, é para essas pessoas que eu falo, para as que querem mudar. A Nanda está dizendo que aprendeu em 21 dias de desafio, e o que nunca aprendeu em uma vida inteira. Olhe, tem live com a Nanda aqui no feed. Ela era vegetariana, ela não comia, gente, carne desde pequenininha. Ela tinha vários desafios. Vejam a live dela. Ela tá linda, ela é uma sereiuda de praia. Uma mulher, sabe, admirável, dentro e fora. Ah, eu sou fã dela, porque ela é muito linda. Em todas as
férias ela melhorou muito a saúde dela. Vão ver a live dela, quantos desafios ela superou, sabe? Coisas bem severas mesmo. Olha, a Nanda adoraria aceitar a live surpresa, mas a verdade é que quem sofre de fibromialgia vê sua fisionomia conforme as dores. Então hoje eu me sinto maracujada. Ela é linda, gente. É porque ela é muito exigente, a Nanda. Ela é maravilhosa. Eu não consigo mais comer carboidratos, ó, a Clarinha tá falando. É, a gente vai mudando, né? De uma vez ou outra que a pessoa como o corpo grita. É impressionante isso, como a gente vai se transformando. Cada um vai ter, né, uma caminhada diferente e todas valem a pena, porque fala sobre a história, né, de cada um. A Nina disse que vou me inscrever. Obrigada, Mimi. Seja muito bem-vinda. Eu te garanto que vai ser algo assim inesquecível para a sua vida, essa convivência de 21 dias. Gratidão, Mimi, a Fabiana, maravilhosa. A gente tem uma família incrível. É engraçado que as pessoas reclamam de haters e tal. Não existe isso, gente, aqui na nossa família. Aqui é só gente mesmo, amigas, se tornam amigos de verdade. Obrigada por tanto, Mimi. Eu que agradeço, minha flor. Mas eu vou me despedir. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam. Venham participar dessa turma 22, que vai ser, sabe, maravilhosa. E sempre tem novidades para agregar na nossa vida. E o principal é essa troca aqui diária. Sabe, que surge uma coisa no dia, a pessoa vai lá e fala e é respondida e não desiste. Porque a regra é nunca a gente desistir de nós mesmos. Isso aí é impraticável, não existe. Todo mundo lá que começa vai até o fim. Porque lá é como um barco, viu? Se um descer, todos descem, pega a pessoa e sobe. Ninguém sai, é do começo ao fim, unidos, estudando, aprendendo com um único propósito. Georgina, eu só quero avisar que depois que entra no desafio, nunca mais quer sair. Tá vendo, Georgina? É contamina. Quem não contamina é contaminado, né, Georgina? Ó, gente, tem gente que fala lá que sonha até comigo, com galinha, quando vai comer uma coisa que dorme, vai para uma festa no dia seguinte, aí de noite já sonha, com a gente dizendo, não coma, não. A gente tá ficando nociva, tá entrando na mente das nossas pupilas. Aí eu vinha e disse, passei 15 anos tomando Sintroid para tireoide, agora descobri que os ingredientes têm açúcar de confeiteiro, tal que alumínio. Então, nunca que a pessoa vai melhorar hormônio. E por que a gente não estava elaborando, né? Fica aí a pergunta. E a gente acredita piamente, né, num médico, pega aquela receita, compra achando que está ali fazendo o máximo por nós. Tá não, viu? Só que o mundo mudou. A gente pode ter informações e mudar, porque existe inúmeras possibilidades de viver. A gente que achava que era uma vidinha só, né? Não. A gente tem muitas formas de fazer as coisas, e quando a gente descobre isso, que é tão simples, tomar sol, dormir na hora certa, tomar água com sal e bicarbonato, uma água viva, para de tomar água morta, que toma e sai pelo xixi, sem fazer nada com a gente. Aí tudo muda, porque o sal é um condutor, é uma coisa imprescindível para a nossa saúde. Ponha tanto tempo, que acompanha tanto tempo, precisa entrar nesse grupo. Pois venha-se embora, Evanilda. Venha que você vai amar, de verdade. Beijo, gente. Gratidão, obrigada, viu? Beijo, Lilian. Maravilhosa, gente, essa pupila. Então, enriquece tanto nossas turmas. Beijo.